Bom dia, graça e paz, meu amado irmão, minha querida irmã. É um prazer tê-los conosco na manhã deste domingo, na nossa escola bíblica dominical. Somos a Igreja Batista Sião, no bairro do Campo Grande, em Salvador. Sejam muito bem-vindos. Queridos, estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de João. Esse Evangelho de João é um evangelho ímpar, verdades altamente impactantes e relevantes para a nossa vida, escrito de forma especial, diferente dos outros três, e é um livro prático, é teologia para os nossos dias. João aproxima Jesus de nós, de tal forma que cada capítulo é um mergulho, é uma imersão em busca do conhecimento de Jesus Cristo. Hoje nós vamos para o capítulo 10. Capítulos longos, recomendo a leitura em casa desse capítulo, temos meia hora, mas nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é Jesus, o bom pastor. Que coisa interessante, não é o pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Esse adjetivo altera, muda completamente o cenário. Pois bem, capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos ler para início o versículo de número 14, que diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Novamente nós temos João usando as palavras do próprio Jesus quando se refere a ele mesmo, sempre usando essa expressão, eu sou, muito parecida com a expressão, com a forma como Deus se revelou a Moisés, eu sou. Jesus faz uso dessa palavra, não é o que dizem dele, o que as pessoas nesse caso falam, é ele mesmo dizendo eu sou. Logo de início eu vejo aí algo fantástico, tremendo, que demonstra uma autoridade. Para alguém dizer eu sou, tem que ter muita autoridade. Jesus, ele diz, eu não sou um, eu não sou mais um, eu sou o pastor. E ele diz ainda mais no versículo que nós acabamos de ler, eu sou o bom pastor. Interessante, ele mesmo dá o adjetivo a ele, né? Bom, o bom pastor. Quando nós pensamos nesse texto, nós temos que entender todo o contexto no qual Jesus estava envolvido, mergulhado. Mas vamos atentar para alguns versículos, a partir do versículo 1, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quando Jesus fala a respeito de si mesmo como sendo um bom pastor, ele estava falando algo completamente natural dentro daquele universo no qual o seu público estava inserido. Eram, na verdade, agricultores, pessoas da pesca, como alguns dos discípulos, pessoas que tinham não só agricultura, mas também criavam animais, principalmente ovelhas, por conta da região do clima muito quente, como aqui no Nordeste comum, a criação de caprino e ovinos. No Oriente Médio é muito comum, porque são animais que resistem mais
a falta d'água. Então era muito comum a criação de ovelhas naquele contexto. E Jesus então está dizendo, olha, tem um bom pastor. E ele traz então um paralelo, né, o que é ser um bom pastor. Ele diz que a diferença é que o bom pastor, ele não entra como um assaltante, como alguém que vem roubar uma ovelha, não. Ele vai entrar pelos fundos, de forma que ninguém veja. Ele vai logo dizendo que o bom pastor, ele entra pela frente. Isso para mostrar respeito, autoridade. Então Jesus é aquele que entra pela frente. Jesus entra pela porta. O próprio Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Jesus não é um invasor. Ele diz então que o porteiro abre a porta, o bom pastor entra. E aqui está uma curiosidade. Embora haja muitas ovelhas, as ovelhas são muito parecidas, algumas diferenças pequenas, mas a ovelha é chamada pelo nome. É comum a gente dar nome a animais, até animais de rebanho. Se você perguntar a um fazendeiro, as suas vacas e seus bois têm nome. E ele chama cada um pelo nome. Isso é sinal de, primeiro, conhecimento. Isso demonstra que o pastor conhece as suas ovelhas. Ou seja, o bom pastor me conhece, conhece a você, conhece a todos nós. Conhece pelo nosso nome. Conhece pelo que somos. Ele sabe quais são as nossas necessidades. E como bom pastor, ele supre as nossas necessidades. Não estou falando de conforto, nem de luxo, estou falando de necessidades. Então, o bom pastor, ele cuida das ovelhas e ele trata-as com cuidado, ele as trata com deferência, ele as trata com carinho. Isso é interessante. Da mesma forma, a atenção de Jesus por nós. Nós somos as suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Coisa melhor? Temos um pastor que cuida de nós. O Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Salmo de Davi, que também era um pastor de ovelhas. E o que diferencia a ovelha de outros animais? Cada animal tem a sua particularidade, peculiaridade. As ovelhas também são animais menores, se comparado a um boi. São animais com hábitos menos selvagens. Elas não são criadas soltas, elas são criadas em aprisco, local onde elas ficam. Elas são criadas em grupo, elas não são criadas isoladas. Elas têm uma debilidade, uma certa fragilidade se comparada a outros animais que são mais ariscos. Por exemplo, quando ela se desvia do rebanho, ela se perde, dificilmente ela consegue retornar sozinha. Por isso ele vai falar que um homem saiu, tinha 99 e saiu em busca de uma ovelha. Elas não têm força sozinha. Primeiro que ela é frágil. Facilmente ela pode se acidentar e ela pode se tornar uma presa fácil para os lobos, que eram muito comuns naquela região, naquela circunstância. Então, entender essa analogia, essa comparação das ovelhas conosco. E nós não somos diferentes. Nós somos pessoas frágeis. Cada um tem a sua fragilidade. Nós somos chamados para viver em grupo. Daí a importância da igreja, congregar, estar reunido, estar juntos, a importância da família. Se nos perdemos também, ficamos às vezes sem senso de direção. É preciso alguém para nos orientar, para
nos guiar. Então, Jesus faz essa comparação, dizendo, vocês são minhas ovelhas, e eu sou o bom pastor. Eu vou cuidar de vocês. E ele no versículo 7, ele vai dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então Jesus aqui reforça, né, que precisamos ter cuidado enquanto ovelhas com falsos pastores, pessoas que se intitulam pastores, muitas delas travestidas, alteradas, mudadas em ovelhas, mas são verdadeiros lobos. Precisamos hoje ter essa maturidade para entender quem são de fato os verdadeiros pastores. E ele vai falando um pouco mais sobre o que é ser um bom pastor. Do versículo 9 ao 21, ele vai falar de uma comparação, vai trazer, na verdade, uma comparação, analogia da ovelha com o crente, do aprisco com a igreja. Então nós precisamos entender isto. No versículo 10 ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí nós temos então, irmãos, a definição desse capítulo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso ele está falando a respeito dele mesmo. Mais tarde nós vamos acompanhar o sacrifício de Jesus, a morte dele, em substituição a nossa, ele se dá em nosso lugar, ele morre por mim, ele morre por você, que somos suas ovelhas. Ou seja, o bom pastor não é apenas aquele que cuida, não é apenas aquele que usa de boas palavras, não, é aquele que, se preciso for, dá a vida por suas ovelhas. E Jesus cumpre literalmente isso, dando a sua vida, entregando a sua vida por nós. O interessante é que nós também somos chamados rebanho, né? Rebanho do Senhor. Ou seja, a ovelha ela vive no rebanho, vive em bando. Nós somos também rebanho do Senhor. A igreja de Jesus Cristo é formada por ovelhas. E essas ovelhas, elas fazem parte desse grande rebanho que é a igreja do Senhor. Mas a ovelha, vez por outra, ela se distancia por algum motivo do grupo. E isso é interessante porque Jesus até vai falar a respeito disso, citando a história de um homem que tinha 100 ovelhas. Uma se perde, ele deixa 99 e vai buscar uma ovelha. Então, às vezes na nossa vida, como ovelhas, em determinadas situações, em determinados momentos, nós também temos, por vezes, né, esse afastamento do rebanho. É necessário entender que a ovelha, ela está protegida se ela estiver no rebanho. Sozinha, ela está indefesa. Isso é interessante porque hoje, nos dias atuais, há uma pregação mentirosa, falsa, de que não precisamos da igreja, de que eu posso sozinho ser igreja. Não, sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu também não sou corpo, sou parte. E algumas pessoas estão dizendo isso, não precisa de igreja, é importante ter fé em Deus. Claro, mas a igreja é o local que Deus nos colocou para que juntos, como ovelhas, experimentássemos a troca
de conhecimento, a troca de cuidado, a troca de crescimento, tudo isso acontece no rebanho. Mas uma ovelha, às vezes, mesmo estando bem alimentada, o pastor tinha essa preocupação de alimentá-las, levar para o pasto para comer em verdes pastos. À noite recolhia as ovelhas, colocava as ovelhas no aprisco ou curral, mas aprisco é especialmente para ovelha, e alguns faziam vigia à noite, enquanto as ovelhas estavam recolhidas. Mesmo assim, muitos pastores naquela época, naquela região, por conta a fonte de renda de muitos se dava através da ovelha, principalmente da produção de lã. Essa era a principal atividade, não era nem a alimentação, era a produção de lã. Alguns pastores dormiam no campo, vigiando as ovelhas, protegendo-as de ladrões, protegendo-as de ataque de lobo. Mas assim, mesmo com todo esse cuidado, às vezes uma ovelha se dispersava do grupo. Mas o pastor, diz o texto, que ele ama as ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mesmo tendo 100, ele disse: não, vou buscar essa ovelha. Não porque essa ovelha tivesse um valor financeiro, monetário, não. É porque ele amava e sabia que aquela ovelha estava em perigo, aquela ovelha estava em risco. E ele ia buscar a ovelha. E, na maioria das vezes, nós temos a ideia do pastor sempre conduzido um cajado que tem uma forma, né, meio de anzol na parte de cima. E esse cajado é interessante que tem algumas formas para usá-lo. Tem a forma do cajado, a haste do cajado, que era usado para tanger o rebanho, fazer o rebanho andar. Mas tinha aquela parte, formato de um cabo de guarda-chuva, que era para, se caso houvesse necessidade, retirar a ovelha através daquilo. Então o cajado simboliza não só cuidado, mas também disciplina. Algumas ovelhas precisam de disciplina, e o pastor disciplina as ovelhas em amor e com amor. Então nós aprendemos muitas coisas a respeito do cuidado de Jesus para com o cuidado de um bom pastor para com as ovelhas, que na verdade é o próprio Jesus. Ele está se referindo a ele mesmo. Ele está dizendo: eu cuido de vocês da mesma forma que um bom pastor cuida de suas ovelhas. Isso provavelmente, quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, os seus ouvintes de imediato pensaram logo em algum pastor de ovelha que eles conheciam e eram tidos como bons pastores. Então Jesus, ele se apropria dessa imagem, trazendo para si e afirmando, dizendo ser ele o bom pastor. E ele vai ainda mais caminhando o seu discurso, e no versículo 16 e 17, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aqui Jesus está dizendo que ele não tem apenas aquelas ovelhas específicas em Israel. Ele tem outras ovelhas fora de Israel. Isso se cumpre com o que o próprio João fala, capítulo 1, quando diz: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então Jesus, ele estende o seu compromisso de pastor, não apenas de um grupo, pequeno grupo de ovelhas, mas de todas as ovelhas que resolvem segui-lo, seja em qualquer lugar do mundo, formando
um grande rebanho que é a igreja do Senhor espalhada em toda a terra. Onde houver um crente, esse crente é ovelha. E Jesus é o pastor de todas as ovelhas. Então nós precisamos entender, compreender que hoje, ainda hoje, precisamos ter Jesus como o nosso bom pastor. Eu não sei qual é a sua relação no dia a dia, se você tem Jesus como o seu bom pastor. Será que você confia nele plenamente, a ponto de deixá-lo te conduzir pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, como diz Salmo 23? Você crê plenamente que ele está com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte? Você crê que mesmo descansando, dormindo, ele está velando por você? O guarda de Israel, que não dorme, está o tempo todo a nos proteger e quer sempre nos ver em segurança. Há uma música que nós cantamos aqui em casa, a gente cantava para meus filhos quando eram pequenos, que dizia assim: meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Então precisamos hoje, queridos, novamente, entender que a nossa caminhada, nós somos ovelhas. Como ovelhas temos as nossas fragilidades, as nossas debilidades. Não temos condições alguma de guiar a nossa própria vida. É preciso entregar nas mãos daquele que pode e tem toda a autoridade para nos conduzir nessa jornada que é a vida. Muito difícil, mas é nessa hora que nós percebemos que não estamos sozinhos. Temos um bom pastor. O nosso bom pastor, Jesus Cristo, o sumo pastor. Então, esse capítulo, ele vem justamente para isso, para reforçar. E para os seus ouvintes, naquele tempo, estavam ouvindo Jesus. Muitos estavam desanimados, desalentados, não tinha ninguém por eles, abandonados, soltos. E Jesus se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor. E eu vou cuidar de você. Então Jesus, ele assume ser o nosso bom pastor. A nossa lição hoje traz isto, esse ensinamento de que precisamos caminhar como ovelhas. A pergunta é: que tipo de ovelha é você? É uma ovelha mansa? É uma ovelha obediente? Ou é uma ovelha, como alguns dizem, né? Ovelha negra? Creio que não. Todos nós somos ovelhas pastoreadas por Jesus, que nos ama profundamente, nos chama pelo nome, sabe todas as nossas necessidades. Isso se dá porque Ele deu, não apenas disse, mas Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por você. Que sejamos então, irmãos, melhores ovelhas.
ovelhas mais dependentes, ovelhas que ouvem a voz de Jesus e obedecem. Essa é uma característica da ovelha de Jesus. Ela ouve a voz de Jesus, que é diferente de todas as outras vozes. E uma vez ouvindo, ele as obedece. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, que você seja uma ovelha querida, uma ovelha amada, e que também você possa amar o bom pastor de todo o seu coração. Um bom dia a todos e até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.